Só relembrando, trouxe para vocês as 5 etapas do processo de enfermagem: levantamento de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. E aí eu quero que vocês observem aqui, nesse slide, temos um contexto, temos uma legislação, uma resolução do nosso conselho que fala, Lorena, Giane, Gleice, Letícia, Amanda, todo mundo tem que aplicar a sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Bom, o processo de enfermagem é composto por essas 5 etapas. Dentro dessas 5 etapas, coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, você vai ter que pensar no diagnóstico de enfermagem sobre mais 2 perspectivas. A primeira perspectiva é como um processo de pensamento. Para eu poder usar a NANDA ou utilizar a CIP, eu tenho que primeiro ter um raciocínio clínico, um processo de pensamento, para que eu consiga julgar o que está acontecendo com o meu paciente e, posteriormente a isso, utilizar uma taxonomia que reflita o julgamento clínico que eu avaliei por meio do meu processo de pensamento. Então, é isso que você tem que pensar. Quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, a primeira coisa, processo de pensamento, é raciocínio, é julgamento clínico. E aí, após isso, nós vamos utilizar a taxonomia para que a gente consiga encontrar um nome que reflita a situação que nós avaliamos, tá? Bom, quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem como processo de pensamento, nós temos que compreender que nós, nesse momento, vamos pegar as informações que nós levantamos e submeter essas informações a um diagnóstico. Vou dar um exemplo que eu dei na aula anterior. Se você chega na sua casa e está extremamente bagunçada, tá, vasilha para lavar, louça para lavar, vasilha e louça é a mesma coisa, roupa para lavar, quintal para arrumar, roupa para passar, tudo isso para fazer. Quando você chega, você já tem uma ideia da situação, concordam? Qual é a situação? A casa está bagunçada. Todas essas situações de roupa, vasilha, quintal, banheiro, compõem a situação que você precisa intervir, que é a casa bagunçada. Tudo bem? Até aqui? Então, nós pegamos as informações possíveis no cenário de avaliação e, a partir dessas informações, nós fizemos um julgamento que, no caso, na nossa situação, vai ser um julgamento clínico de respostas humanas indesejáveis. O meu paciente está com a ventilação espontânea prejudicada, o paciente da Gláucia, eu acho que é Gláucia o nome da nossa convidada, isso, da Gláucia, por exemplo, que está lá no centro cirúrgico, na sala de recuperação anestésica, o paciente começou a apresentar um sangramento muito significativo. Ela avalia aquela situação, qual é o dado que ela tem? A presença de sangramento pela ferida operatória. O que ela pode julgar? Esse paciente tem um risco de choque hipovolêmico, por exemplo, ele pode entrar no estado de choque por conta do sangramento. Então, nós pegamos a situação que está no nosso contexto e submetemos essas situações a uma análise e julgamos. Foi o que a Gláucia fez. Avaliou o paciente dela, no pós-operatório, na sala de recuperação, o paciente começou a sangrar na ferida operatória, ela está julgando que, se isso continuar, esse paciente tem um risco de choque, tá? Então, é isso que nós devemos fazer. Nós não precisamos ter um NANDA para poder avaliar essa situação. Nós utilizamos esse raciocínio, nosso conhecimento formal para poder avaliar o que pode acontecer, tá? E aí, eu trouxe aqui uma observação que é muito importante para vocês. Quando nós falamos em diagnóstico como processo de pensamento, necessariamente nós vamos precisar de interação interpessoal entre a nossa equipe e entre nós e o nosso paciente. Então, nós precisamos desenvolver processos interpessoais. Além disso, processos técnicos. Fazer uma ausculta é um processo técnico que também depende de processos intelectuais. Então, se nós não temos essas 3 vertentes, que é o processo interpessoal, o processo técnico e o processo intelectual, o nosso processo diagnóstico
vai ficar deficiente. Então, nós precisamos correr atrás de saber nos relacionar, não apenas com o nosso paciente, mas principalmente com a nossa equipe de enfermagem, porque também levanta dados que nós vamos utilizar para analisar a situação do nosso paciente. Além disso, nós temos que correr atrás dos processos técnicos, fazer uma ausculta cardíaca adequada, uma ausculta pulmonar adequada, fazer um exame físico adequadamente, associando isso a processos intelectuais. O que vai ser o processo intelectual? O nosso raciocínio, o nosso julgamento, tá? Então, eu consigo fazer uma ausculta, por exemplo, vamos supor que a Gláucia, ainda lá no pós-operatório, ausculta o paciente dela e esse paciente está apresentando roncos significativos em base bilateral. Então, ela tem que compreender o que pode estar acontecendo nesse contexto, e aí, a partir dessa compreensão intelectual de fazer um julgamento clínico, de determinar os padrões, ela determinar os cuidados que ela precisa prescrever, que a equipe dela precisa desenvolver para atender adequadamente aquele paciente. É um paciente que ainda não saiu da ventilação mecânica, vamos supor, antes não saiu da ventilação mecânica e está apresentando isso, essa saturação de oxigênio do paciente diminuindo cada vez mais, então esse paciente pode, se continuar dessa forma, entrar numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá? Então, os processos fundamentais para o diagnóstico como pensamento são processos interpessoais, processos técnicos e intelectuais.